Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Criativo ao Cubo. Hoje a minha convidada é muito especial, porque ela é uma das minhas melhores amigas e como eu carinhosamente chamo ela, eu chamo ela de minha guru e vai ter tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ela vai falar sobre mentalização, sobre como tirar bloqueios para a sua vida empreendedora. E ela é um exemplo disso porque no meio da pandemia ela tirou várias travas dela mesma e simplesmente criou uma página de café da manhã. Depois ela decidiu simplesmente criar um podcast e esse podcast que deu origem a simplesmente esse livro, tudo em apenas um ano. Então eu tô aqui com a criadora da página Sua Manhã e do podcast Sua Manhã Mais Positiva, que deu origem ao livro. Ela me inspira, eu amo ter a amizade dela. Hoje, ela que está aqui, Juliana Aguilar. Ricky! Lindas suas palavras, obrigada. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu sou grata. Ai, meu Deus do céu. E o Farofa que tá aqui no meio. Quanto eu sou grata por você participar da minha jornada, por eu contribuir com a sua jornada e você com a minha. Essa troca, né, que a gente tem aí de tantos anos, a gente vendo o crescimento um do outro, é algo assim muito único e muito especial. Obrigada por ter me convidado para participar do seu projeto, estou muito feliz. Imagina, inclusive foi por causa dela que eu tive a iniciativa de fazer, porque ela tem um podcast e ela criou esse podcast também e que eu vejo o quanto foi enriquecedor para você, para sua jornada, para os seus projetos. E eu queria produzir uma coisa autoral e aí pensei, primeira pessoa foi você sabe disso. Antes até mesmo de pensar no podcast, já queria fazer esse formato com você. Então, não tinha que... Todos os elogios aqui são plenos por causa disso. Ai, eu vou ficar me achando assim. Legal. Oi, dá um beijo na tia. Vem aqui, deixa eu tirar você. Senão você vai ficar torrando nosso saco. Ju, então assim, o esquema aqui do podcast é a gente entender várias áreas da comunicação, do marketing, da publicidade e como a criatividade ajuda em vários pontos desse mundão assim da comunicação. E você, como você é especialista em marketing digital também, além de toda essa parte que a gente vai abordar sobre mentalização, sobre acreditar, que assim, eu falo que eu tenho um case de sucesso com os ensinamentos da Juliana Guru. Mas assim, que pra minha evolução profissional e de empreendedorismo foram muito importantes. E é uma das coisas que a gente não dá muito valor, não dá muita atenção nessa questão de acreditar, de mentalizar, de saber que você é capaz, de entender muitas vezes suas limitações, ou até mesmo olhar e falar assim, cara, eu sou foda nisso, eu sei que eu posso fazer, sabe? De criar esse discernimento, mas literalmente de tirar essas travas mentais nossas, assim, sabe? Então, eu queria que antes da gente entrar mais nesse assunto, você falasse um pouco sobre você, como que você treinou isso, e como que hoje você até ensina as pessoas através do seu podcast, do seu Instagram, agora do seu livro. Inclusive eu vou deixar os links para comprar, tá? O primeiro drop já foi, já estamos no segundo drop do livro. Foi um sucesso, foi graças sucesso, graças a Deus. Então assim, primeiro vamos falar quem é a Ju, como a Ju chegou. Quem sou eu, né? Nessas tantas páginas, inclusive leiam a página 15. Que a página 15 fixou na página 15. A página ali. 15 é muito boa. Mas e aí, Ju? Quem é a Ju? Quem sou eu? Essa pergunta é uma pergunta muito complexa, né? Porque tem a resposta básica da vida e tem a resposta filosófica da vida, né? Resposta básica. Mãe, 34 anos, casada, que é a parte chata. Não, mentira. Não é a parte chata, mas não é a parte que a gente entra no autoconhecimento, né? Então, quando até me fazem essa pergunta, quem é você, né? Quem somos nós? Muitos filósofos ainda estudam isso muito profundamente. Quem somos nós? E a Juliana hoje é uma sonhadora. Posso falar que eu sou uma sonhadora. Todos os dias, todos os anos eu faço um mapa dos sonhos ali e sempre estou buscando realizar, acreditar, colocar no papel, criar os meus arquétipos na minha mente
e ir colocando isso, assim, na minha vida de uma forma muito positiva e de uma forma com que eu consiga sempre agregar não só pra mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, se eu falar quem sou eu sou uma sonhadora. Mas do lado básico, eu sou uma mãe de 34 anos, minha filhinha tem 1 ano e 5 meses, sou casada, formada em relações públicas, fui aí pra esse mundo de marketing digital. E a dúvida da minha carreira, né? Será que eu quero marketing mesmo? Que foi que me trouxe pro Sua Manhã. Então, eu costumo dizer que nem tudo que é ruim é 100% ruim, porque o ruim também alavanca a gente para novas possibilidades da nossa vida, né? Tipo o meu projeto Sua Manhã, né? O Sua Manhã surgiu de 2 coisas ruins. Uma mentira e uma indecisão. Quem olha e fala, nossa, uma mentira e uma indecisão é ruim, né? É ruim você assim, ter uma mentira e uma indecisão. Uma mentira que me contaram quando eu era criança. A minha mãe, toda vez que eu ia sair de casa, ela falava que não podia sair de casa sem tomar café da manhã. E eu cresci achando que não podia sair de casa sem tomar café da manhã. E ela foi criando aquilo ali no meu inconsciente e tal, até que um dia eu descobri que ela não toma café da manhã nunca na vida dela. E aí eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu falei, mãe, você mentiu pra mim a vida inteira. É o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A minha mãe é dessas. E a minha mãe me vestiu E hoje eu não consigo sair de casa sem tomar o café da manhã. O café da manhã virou um ritual, assim, pra mim, né? Muito forte. E a indecisão, por quê? Eu não sabia mais se eu queria marketing, se eu não queria. Fiquei naquela noia, assim, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Qual é o meu propósito de vida, né? Entrei muito nesse questionamento de propósito. E eu descobri que não existe só um propósito. Existem vários. Todos os dias a gente tem um propósito diferente. Mas eu fiquei uns 2 anos ali batendo nessa tecla. Não é marketing, é quadro, não é quadro, é café, é o quê, né? E aí que eu cheguei, que tô construindo esse sonho, né? Que o Sua Manhã começou com uma brincadeirinha de fazer cafés da manhã pra mim. Então, todo dia, quando eu casei, né? Só voltando um pouquinho, minha mãe contava essa história, que eu tinha que tomar café da manhã, e ela preparava o café da manhã pra mim. Normal ali. Aí eu casei. E aí nisso eu peguei gosto por fazer o café da manhã, porque eu odeio cozinhar, mas o café eu gosto. E eu gosto de fazer coisas bonitas, né? Então fazer uma panquequinha decorada, um negocinho bonitinho, e eu tirava a foto e postava no Instagram. Aí a galera comentava, meu Deus, café legal, passa receita e tal. Aí um belo dia, né, resolvi pegar todas as minhas fotos, todas colocar no Instagram para as pessoas olharem, quem quisesse a receita, porque sempre me pediam, ia estar lá num canal só para não ter que ficar rolando só o meu feed pessoal. Só que essa ideia foi evoluindo. Eu falei assim, amanhã da pessoa, né? Como que o nosso dia começa? Bem, né? A gente fazendo coisas que sejam boas pra gente. E pra mim o café da manhã é um gatilho. Aí eu comecei a juntar diversas coisas que ajudem a manhã das pessoas, assim como a minha, a serem positivas, a serem mais leves. Então, tem o café da manhã, aí surgiu a ideia de podcast. Então, diariamente o podcast tem mensagens aí positivas, reflexões, puxão de orelha, né? Porque a gente cresce também com puxão de orelha, não é só passando a mão na cabeça. E eu tô agregando cada vez mais coisas que ajudem a manhã da pessoa a ser melhor. Aí eu lancei o livro, que é um livro assim que a pessoa pode ler uma página, ela não tem que dar uma sequência, então ela pode acordar, ler um trechinho ali que faça sentido pra ela, que ajude em alguma coisa pra ela. Então foi agregando. Então foi a partir de 2 coisas ruins, né, que eu falo muito que as coisas ruins impulsionam, então a gente tem que valorizar o ruim. Então 2 coisas ruins que me impulsionaram a isso, que me levaram até esse projeto que tá crescendo. Eu tô recebendo muitos feedbacks positivos, sempre tem alguém falando. E eu não tenho uma mega comunidade, né? Mas eu tenho uma comunidade muito fiel, uma comunidade muito sólida. Tanto que eu lancei o livro, eu comprei 100 exemplares, porque a grana era curta e tal, comprei 100. E os 100 exemplares foram vendidos em 4 dias. Eu fiquei, assim, chocada, porque eu não queria comprar 100. O meu marido que ficou... Meu, eu ia fazer 25. Aí ele, você tá louca? Ia ser muito caro, tipo... sai mais caro, quanto menos, mais caro. A impressão ia dar uns R$35 cada um. Aí eu falei assim, meu, R$35 é caro, né? Tipo, mesmo que eu repasse pelo mesmo valor da impressão, é caro. Tipo, eu achei que era caro. Aí eu falei, tá bom, vou fazer 50. Ele, meu, faz 100. Aí eu falei, vai ficar livre empacado. Olha eu já, né? Em vez de eu usar a positividade, mas a gente tem insegurança, né? E a gente tem que saber que a gente é um ser humano e tem momentos que a gente vai ter esse momento de segurança. E como eu tive. E aí eu falei, tá bom, vou fazer 100. E eu fiz 100 e fui surpreendida aí, muito positivamente.
vendeu super rápido. Fiquei Não, muito você vendeu em feliz. 4 dias, no quinto você já falou, meu Deus, eu já tenho que fazer mais, porque a galera tá pedindo, vamos fazer outro drop. Exatamente isso. E a mesma coisa com o podcast. Surgiu do nada. Eu acordei e eu falei, vou fazer. E fiz. Foi assim, puf, vou fazer e fiz. E comecei a receber... Às vezes as pessoas me mandam mensagem chorando, falando que o que eu falei tocou muito elas, de uma forma muito boa. E que isso tá agregando. Então, o que me motiva é esse resultado. Falar que eu ganho grana hoje com isso? Ainda não. Mas eu tenho uma prospecção que, sim, que um dia vai ter o retorno financeiro, mas o retorno humano da coisa ali, sabe? É muito gratificante. Aí parece que eu finalmente achei meu propósito. Que eu sempre busquei lá atrás e que não exclui o marketing. Sim. Eu consigo muito. Porque assim, eu entrei numa noia de achando que ou eu tinha que fazer uma coisa só. E não, nós somos seres humanos múltiplos, a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. Exatamente. Né? E assim, várias coisas que você falou agora já me trouxe muitos pontos, assim, de que eu vejo que quando você vai começar a empreender, principalmente, gera um bloqueio. Porque assim, você começou a fazer uma coisa que você gostava primeiro. Então, tipo assim, café da manhã é uma coisa muito importante pra mim. E aí você começou a compartilhar uma coisa que você gosta, né? E assim, não já pensando, não, porque eu vou fazer isso e depois vou vender, ou que eu vou fazer isso e tal. Não, até porque acho que quando você começou a fazer a postar os cafés da manhã e tal, você já tava com uma ideia de empreendimento diferente, que era o dos quadros. Que era os quadros, não tinha nada a ver com o café da manhã, era um hobby. Então, era um hobby. E o legal é que, assim, a maioria das pessoas, elas falam assim, putz, o que eu vou empreender? O que eu vou vender? Ou qual vai ser o meu serviço? Só que muitas vezes o seu hobby pode virar o seu serviço, pode virar o seu produto, e que vai fazer você ter muito mais prazer de trabalhar dentro disso. E no seu caso, você começou a ter uma afirmação da sua audiência ali dentro do seu Instagram, dos seus próprios amigos e tudo mais, e ver que era um caminho. Então, você conseguia arranjar, assim, um jeito de você meio que prototipar, vamos dizer assim, os UX aí vão entender, de prototipar isso de alguma forma, às vezes, que nem no seu caso, foi sem querer, mas você viu que, nossa, tá dando certo, eu vou começar a postar mais e tal. Então, entender também o caminho que você foi percorrendo e vendo que foi dando resultado e também falando assim, tá, o que eu posso crescer, o que eu posso agregar dentro disso. E todo mundo aqui nos episódios fala muito disso, do crescimento também dentro disso e você tá incomodado. Então, cara, você saiu de uma foto de café da manhã para um livro que já tá indo pra segunda leva de exemplares, entendeu? Então, isso que eu acho muito legal. E você conseguiu pegar isso e juntar com o que você já tinha ali de profissão. Sim, né? É super possível, foi ótimo, porque assim, não preciso contratar, porque muitas pessoas têm esse fator limitante, né? De ter que contratar os profissionais e tal. Então, eu consegui muito o marketing, que eu tava ali em dúvida dele. Até falei assim, nossa, marketing é uma profissão do mal, porque você manipula as pessoas. Não, não é. Você começa a viajar, né? Sim. E eu consegui agregar muito o meu conhecimento em marketing nisso. Então, eu consigo ter autonomia para fazer muitas coisas, né? E eu consigo ter esse termômetro nas pessoas, como você falou, a audiência. E vai passando, que nem a venda dos livros mesmo. Algumas pessoas deram de presente. Então, pessoas que eu nunca vi na vida, me mandando mensagem também falando, olha, muito legal o livro e tal. Então, você tendo esse termômetro das pessoas, do que você está impactando nas pessoas, você vai tendo novas ideias para criar coisas novas. Então, é muito importante você ter essa sensibilidade de ouvir, né? Quando você está querendo criar um negócio, qualquer que seja, um projeto grande, pequeno, ouvir as pessoas, qual é a necessidade, né? Que problema você está resolvendo ali? Então, eu senti que o Sua Manhã resolve um problema não é uma carência, mas talvez uma carência de positividade na vida das pessoas, porque as pessoas todos os dias, né, recebem tanto tapa na cara, tanta coisa negativa, tanta grosseria gratuita, né, por aí. Então, quando elas veem uma luzinha, assim, de positividade, de palavras boas, de hábitos, né, porque eu acredito muito que mais do que a gente fala é o que a gente faz, né. Então, quando elas têm alguma referência ali de pessoas que
tenham hábitos que elas querem se espelhar, que elas querem inserir na vida delas, não tem como dar errado. Então, eu acho que um caminho muito legal, assim, pra quem quer empreender é ter esse termômetro das pessoas e realmente usar aquilo que você quer vender, né? Que nem né? Viver aquilo que você quer vender. Sempre eu brinquei, né, falando que eu nunca trabalharia numa empresa de cigarro, porque eu odeio cigarro com todas as minhas forças. Seria muito falso, assim, né? E também hoje eu sou vegetariana. Eu ficava imagina eu trabalhando numa empresa de carne, não faz sentido. Então tem que fazer sentido com a sua essência, porque o que é real vende. Se vende sozinho. Ô Ju, mas puxando esse gatilho, porque eu tava conversando com um estagiário essa semana, e ele veio muito com isso, assim, nossa, eu quero trabalhar com uma coisa que tenha propósito e tudo mais. E assim, cara, eu acho que isso é ótimo você falar, quero trabalhar com um propósito. Mas você entender a importância das coisas na sua jornada. Porque assim, você já trabalhou em vários lugares, como marketing, enfim, com várias coisas. Você não chegou do nada e já começou sua manhã e já entendeu o que era esse propósito. Por exemplo, quanto tempo que você é vegetariana? 3 anos. 3 anos. Então, ainda assim, ainda é recente. Então, você foi encontrando as coisas na sua jornada. Então, às vezes, você viver algumas coisas que talvez você não encontre um propósito pleno, te ajuda na construção e até você entender realmente qual é o seu propósito. Então, dentro do mercado da publicidade, que às vezes a gente, né, igual você falou, nossa, o marketing é ruim e tal. Sim, a gente trabalha às vezes para vender, a gente trabalha às vezes para criar influência e tal, mas como você, como profissional, às vezes vai colocar esse filtro e entender as coisas boas que fazem parte de você, que vai fazer parte da sua construção para isso, entendeu? Então, tudo, eu acho que assim, você tem que ter um filtro também para saber o que você vive, o que vai fazer bom para você, para sua profissão, para você pessoa, entendeu? Por isso que entra aí uma jornada de autoconhecimento. Quais são os seus valores internos, né? Combina com aquilo que você quer fazer? Combina no ambiente que você quer fazer? Porque às vezes vamos supor que hoje você tá num trabalho e você quer empreender. E aquele trabalho não tem nada a ver com você, com a sua essência, com os seus valores. Aquilo vai te bloquear, vai te contaminar de uma forma que você não vai conseguir evoluir. Então é bom a gente sempre buscar atividades e pessoas, lugares que tenham sintonia com a gente. Porque senão a gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai conseguir sair ali do lugar. A gente sempre vai ficar patinando e recebendo ali coisas que nos desviem do nosso verdadeiro caminho. Esse lance do marketing foi uma fase que eu fiquei muito conturbada. E hoje eu consigo ver de outra forma. Porque no marketing a gente fala isca digital. Você fala isca, nossa, tô pescando a pessoa, sim, né? Tem muito termo pesado, Uns assim, termos né? pesados. Mas não, aí você olhando é tudo ponto de vista, né? Você olhando de outra forma. Meu, com marketing, que nem eu trabalhei com o Rick no hospital de olhos. A gente usava o marketing para levar visão para as pessoas, para curar. Eu usava o marketing para cura. Então é tudo a forma que você vê. A gente tem tudo dois lados. Se você quiser olhar o lado negativo, aquilo vai ser pesado para você. Se você quiser olhar o lado positivo, aquilo vai ser positivo pra você. Então eu tava vendo de uma forma que tava sendo muito pesada e negativa pra mim. E, meu, o marketing é a minha profissão. Eu investi muito dinheiro, muito tempo naquilo, né? Dinheiro, esforço, tudo. E não quer dizer que eu tenho que anular. Ele faz parte da minha construção, do que eu sou hoje. Tudo que a gente viveu na vida faz parte do que nós somos hoje. As coisas boas e as coisas ruins. Então a gente tem que agradecer, né? Por tudo. E eu, graças a Deus, eu consegui ir por esse caminho e entender que não é ruim, que eu posso agregar coisas. Ô Ju, e você falou sobre positividade uma hora, e até é o nome de todos os seus projetos, né? Que é Sua Manhã Mais Positiva, e aqui tá, espalhe boas energias. E assim, do lado de quem quer viver de comunicação, de marketing, e quem quer empreender em qualquer área, porque hoje a comunicação ela tá vinculada a todos os negócios de alguma forma, porque se não comunica, não vende, e se não faz marketing, não vende, é fundamental. Mas puxando para todo mundo que quer empreender, ainda, eu acho que assim, tá mudando um pouco essa visão, essa cultura no Brasil, mas antes quem queria ser empreendedor era meio que mal visto, né? Então, às vezes, você falar que você quer empreender, você ainda sente uma energia muito negativa. Às vezes pode ser do seu companheiro, dos seus pais, de amigos, de falar, meu, não, para com isso, empreender não é
não é assim e tal. E realmente, não é fácil. Mas todos os convidados do podcast vivem, de uma certa forma, do empreendedorismo e falam que é muito satisfatório, é o que preenche muitas pessoas. Então, assim, para quem começa, realmente tem um bloco. Tem. Né? E como que foi, assim, para você e o que você pode falar, assim, para esses momentos? Porque eu acho que para todos os degraus que a gente vai tendo ao longo do caminho, vai ter sempre um bloco. Mas como que a gente pode trabalhar a nossa mente para lidar com aquilo, entendeu? Sim. Não, é de todos os lados, assim. Você tem que ser muito confiante no que você quer, porque é família, é pai, é mãe, é amigo te falando. O primeiro passo que eu dei, né, que eu falo que é o primeiro, no sentido do empreendedorismo, de me livrar, assim, de CLT, que eu não aguentava mais aquela vida CLT. Pra mim era um tormento bater cartão, gente, era um tormento. Nossa, também. Putz. Nossa, era um negócio. E o primeiro passo que eu dei foi um sonho. Por isso que eu falo que eu sou uma realizadora, que eu sou uma sonhadora. Que eu queria muito fazer um intercâmbio. E eu queria fazer intercâmbio e continuar com o meu emprego. Pra eu conseguir bancar o intercâmbio. E aí eu propus, né, lá no meu emprego, que eu fosse PJ e fosse trabalhar de lá. Eu trabalho com marketing digital, posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. E quando eu contei isso em casa, meu pai achou um absurdo. Ele falou: filha, mas isso é aposentadoria. Foi isso que meu pai me falou. Aí eu falei: pai, eu tenho 28 anos ainda, tá longe. Meu Deus, filha, você vai perder sua aposentadoria. Foi isso que meu pai falou. Uhum. Só que eu não tava nem aí pra aposentadoria, né, gente? Não tava nem pensando. Até porque hoje em dia ninguém é certeza de nada, se vai aposentar ou não, o que vai acontecer. Mas eu já acompanhei pessoas que deixaram de dar alguns passos na vida com medo do futuro. Com medo de não ter aposentadoria, de ter esse medo, que é normal. Mas como o meu sonho era maior do que o meu medo, eu tava cagando ali pra aposentadoria e fui. E aí, quando eu voltei desse intercâmbio e tal, aí eu voltei a trabalhar na empresa, das 8 às 6, não sei o que. Aí voltou a me dar aquela angústia de novo, aquele negócio e tal. E eu tenho muito aquele lance de mentalizar, tá? Eu sempre mentalizei que eu queria trabalhar, ir pro trabalho a pé, qualidade de vida, não queria pegar trânsito e tal. E eu consegui esse cenário. Eu ia trabalhar a pé. Então, eu entrava 8 horas, 7h55 eu saía de casa. Era muito assim. Só que eu vi que já tinha dado pra mim. Eu não queria mais avançar naquilo, sabe? Eu não queria mais isso pra mim. E aí chegou outro impedimento de uma decisão que as pessoas começaram a falar. Eu tinha um cargo de coordenação, meu salário não era ruim, eu ia trabalhar a pé, as pessoas gostavam de mim e eu queria sair. Eu não queria estar ali. E aí... E eu acho que isso é o mais pesado, assim, porque às vezes a gente recebe algumas pessoas que falam assim, muitas pessoas queriam estar no seu lugar. Isso, exato. Porque nem no seu caso, putz, você é coordenadora, coordenadora de marketing, você tem uma equipe, lá, você vai largar isso agora, estudou tanto pra isso. Exato. Porque parece que quando a gente fala assim, vou empreender, a gente vai pegar tudo que a gente viveu, jogou no lixo e vamos assim, sabe? E não é isso, entendeu? Não. E foi exatamente essa frase que eu ouvi. De todo mundo. Geral. Todo mundo queria estar no seu lugar. E dentro de mim eu falava, mas eu não quero esse lugar. Eu não quero esse lugar, mas realmente tipo, eu não quero. Eu quero voar, eu quero viver outras coisas. Eu não tá. Sabe quando você não tá feliz? E aí você percebe que não é dinheiro. Que não é cargo. Não é isso. Não é status. Não é status, não é um salto. Eu ia trabalhar de saltão, toda maquiada, não sei o quê. E mudei total, quase nem tenho salto mais, tal. Mas e isso me deu, se eu falar que eu tava totalmente decidida, é mentira. Uhum. Eu não fui, nossa, me deu quando meu pai falando, filha, todo mundo queria estar no seu lugar, meu marido falando, pensa bem. As pessoas que você mais confia ali falando, porque eles querem o meu bem, as pessoas querem o nosso bem, né? Ninguém fala pelo nosso mal. Mas dá uma bugada. Quando você sai do seu lugar de conforto, na sua zona de conforto, você fica aflito e as pessoas estão à sua volta ficam aflitas também. Ficam aflitas. Não é uma coisa que é só sua. Não, é um negócio muito... Porque, querendo ou não, eu tava em crescimento, né? Mas eu estava em crescimento em um local... Não é local. Não é o lugar. É como se...
em um caminho, eu tava crescendo pra uma direção que eu não queria ir pra aquela direção, eu queria ir pra outra. Então não fazia sentido eu continuar avançando, porque quanto mais eu fosse pra aquele caminho, mais longe do outro eu estaria. Mas isso me confundiu muito, eu não consegui tomar decisão assim, eu demorei um tempo, eu até consegui falar assim, não, é agora. Eu levantei pra trabalhar chorando várias vezes, e aí quando eu vi que tava abalando a minha saúde emocional, aí eu falei, opa, não, isso realmente não importa mais do que estão falando. E aí entra o autoconhecimento de novo, você ouvir a sua voz interna e a voz do seu coração e você tomar atitude. É fácil? Não, não é. Por quê? Tem outros desafios. Desafio financeiro, porque você não vai ter mais o seu salário ali todo mês certinho. Você tem ali uma poupancinha e você vai ter que se virar sei lá até quando com aquilo e ainda fazer aquilo se multiplicar, né? Então você tem o desafio financeiro, o desafio psicológico da rotina, porque até então você tinha aquela rotina ali das 8 às 6 e tal. Como eu vou preencher meu tempo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um sabático? Não vou? Então você tem que trabalhar muito, muito esse lado psicológico, sabe? Pra conseguir manter firme ali a sua decisão. Falar que depois eu nunca mandei currículo? Mentira, mandei, tive umas recadinhas. Mas graças a Deus, tipo, Passou. Passou. E tamo indo aí. E eu continuo no marketing, né? E aí, e nessa jornada, eu saí de lá, voltando, né? Que nem o Rick falou, dos quadros. Eu amava fazer quadro. E era um hobby pra mim. Só que quando virou obrigação, eu odiei. Não quis mais, porque virou obrigação. Esse é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque a gente já falou aqui que às vezes o seu hobby pode virar a sua profissão. Só que você também tem que entender se você vai continuar tendo prazer em fazer aquilo ou não. Porque aí é a hora também de você parar e falar assim, não dá, vou parar, vou para um outro caminho. O que é normal. É muito difícil você ver, principalmente grandes empresas e grandes empreendedores que tiveram só um negócio e acabou. Sucesso na primeira coisa, é verdade. E também, talvez, a forma na qual eu conduzi não foi a correta. Talvez eu não valorizei meu próprio negócio. Sim. Porque eu fazia quadros, né? Então, quadros é uma coisa diferenciada, era uma coisa personalizada, e eu não valorizava até financeiramente os meus quadros. Eu vendia muito barato. E acabou virando padaria, sabe? Me dá um pão, 2 pão, não sei o quê. Eu falo que é pastelaria. Frito frango, frito queijo, frita carne. Tipo isso, virou isso. E quando começou a ir por esse caminho, eu perdi o tesão. E nessa eu falei, não é isso, não é isso. Eu ainda tenho vontade de voltar a fazer quadros e tal, mas de outra forma. Não ter na lojinha ali, sabe? Talvez uma galeria, alguma coisa diferente. Mas é bom que é o processo de aprendizagem, né? Não me arrependo de nada. Aqui. Criei um curso digital, um produto digital. Então tive aquela experiência. Então tudo é experiência, tudo é aprendizado e eu não me arrependo de nada. Mas eu acho que assim, o que é mais legal, e é o que eu cito sempre de exemplo, assim, para as pessoas que você fez e que é um exemplo para mim, é que quando você colocava uma coisa, você colocava aquilo como uma realidade. Sim. E aí eu acho que é aí que a gente entra no negócio da mente, assim. Porque nunca, tipo assim, você falar se, será, não, eu vou fazer, e é isso e tal. E assim, é normal a gente estar com aquela nossa briga interna. Só que, cara, você colocar que eu vou fazer aquilo, eu vou realizar. E é difícil pra gente exercitar isso. Porque, culturalmente, a gente não é muito, assim, ensinado a fazer isso, né? Principalmente pra nossa geração dos nossos pais, onde eles ficaram, por exemplo, 30 anos dentro da mesma empresa. Muito sempre fazendo as mesmas coisas. Então, a criatividade nesse ponto, né, veio muito pra nossa geração, porque, assim, eu tenho meu CLT aqui, mas eu também tenho um outro braço que eu posso fazer outra coisa. Como a gente falou, a gente pode ser múltiplo dentro disso, mas você colocar, talvez, olha, eu não tô fazendo isso agora, mas eu sei que eu vou ser uma best-seller de um livro, entendeu? Então, o trabalhar a mente é muito legal. Então, como que foi esse exercício pra você? Tipo, como que você construiu isso de ter essa mentalidade mesmo, assim, sabe? Tipo, isso vai ser uma realidade pra mim, ponto, acabou, e não tem outra chance. Claro que você falou, por exemplo, quando você tava fazendo um quadro, sua realidade ia falar, vou ter uma galeria de quadros assim, assim, assado, mas você viu que no processo
não seria aquilo. Mas enquanto você estava dentro daquilo, você colocou aquilo de como realidade. Mas eu ainda não desisti, viu? Não desistiu, mas ainda você viu que assim, sim, talvez, mudei isso o caminho aqui, por enquanto. tá diferente agora. Você vai ajustando os ponteiros na sua jornada, exatamente. Mas o trabalhar a mente, que eu acho que pra mim foi uma coisa que eu falei assim, meu Deus, sabe? Que quando eu entendi, me deu uma bugada e é uma coisa que eu pratico agora, sabe? Sim, não, a nossa mente e as nossas emoções. A gente tem que saber controlar essas duas coisas. E eu falo que a gente tem que resgatar muito a nossa criança interior, porque a criança interior é que imagina. Sim. Um arquiteto, até dou esse exemplo, um arquiteto, eu falo muito de arquétipos, né? E a gente primeiro imagina, o arquiteto ele imagina e depois ele projeta. E aí depois sai, o engenheiro também. Um prédio não faz assim, o prédio já saiu. Primeiro ele imagina como vai ser, aí ele passa pro programa, aí as pessoas fazem. E a mesma coisa com a realização de qualquer coisa que a gente quiser fazer. Você tem que imaginar como se aquilo já fosse verdade. Você tem que contar pro seu cérebro que aquilo já é verdade. Porque a gente tem um inconsciente coletivo, né? Que a gente tem muitas interferências externas, né? Tem o nosso inconsciente, então a gente tem que munir esse inconsciente aí com a realidade que a gente quer criar pra gente. Se eu chegar na frente de um espelho e ficar falando todo dia, sou gorda, sou gorda, sou gorda, sou gorda, eu vou me enxergar como uma gorda. Se eu falar, eu sou magra, eu vou me enxergar. É a forma como que você quer enxergar a sua vida. Então, conta pro seu cérebro aquilo que você quer, pra ele te ajudar, pra ele te dar os sinais internos que te levem a isso. Acender ali as emoções corretas pra você. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo imaginar a situação e sentir elas. Então, eu até gosto de colocar os 5 sentidos. Sentir cheiro, colocar a visão, o paladar, por exemplo. Um exemplo que eu dou até num episódio do podcast. Vamos supor que você quer montar uma empresa, que você quer montar a sua empresa. Aí você tá imaginando o seu primeiro escritório. Imagina que você tá entrando na sua sala, aí você imagina os detalhes. Você tá entrando, sabe? Fecha seus olhos, imagina. Aí imagina que você tá estourando uma champanhe, você tá bebendo a champanhe porque você conquistou, você alugou aquela sala, a sua primeira sala. Aí você tá comemorando, você saiu pra jantar, você tá comendo a sua comida preferida, mas você tá comendo aquela comida por quê? É a comida da sua realização, do seu sonho, como se aquilo já fosse verdade. E a sua cabeça vai entender que é verdade e as suas emoções vão te impulsionar para que você realize aquilo, porque já é verdade. Que nem realizar um intercâmbio, vai. Você quer fazer uma viagem, você não imagina todo o roteiro, você não se imagina no lugar, você quer ir pra uma praia, você fala, nossa, eu vou naquela praia, aquela água azulzinha, você imagina você lá. É a mesma coisa pros seus projetos. Uma coisa que eu acho que é ingrediente fundamental é você acreditar. Se você tem um objetivo, um sonho, e você é o primeiro a colocar obstáculo, o primeiro a achar que não vai dar certo, não vai dar mesmo. Então você tem que acreditar. Sabe, fé? Fé, as pessoas associam muito a Deus, a Buda, Universo, Jesus e tal. É muito legal, mas você tem que ter fé em você. Se você não tiver fé em você, você não vai realizar nada. Você tem que se sentir invencível. E se você cair, você tem que saber que você vai levantar. E quem vai te dar essa motivação é você. Não é o seu pai, seu marido, sua esposa, seu amigo. Não, é você. Você tem que querer ir e fazer. E você não tem que esperar pelos outros te darem um tapinha nas costas ou um empurrãozinho pra você ir. Porque é o seu sonho, não é o dele. E às vezes a gente transfere muito isso pro outro, né? Sim. Esperando que o outro impulsione a gente pra realização dos nossos sonhos. Mas não, o sonho é nosso. Quem vai fazer a gente chegar lá somos nós. Por isso que a gente tem que sempre pensar que vai dar certo, que a gente quer e já deu certo. Mesmo que o que você queira agora chega na metade do caminho e você queira mudar a rota, tá tudo bem, mas você foi, você andou, você não ficou parada. Não sabe, você tem que sair da inércia, né? A inércia, essa palavra é muito importante assim na minha vida. Porque inércia é aquela lei de Newton, né? Que um objeto tende a ficar parado ou tende a ficar em movimento. E nem sempre o movimento é bom, né? Estar naquele mesmo movimento. Às vezes deve estar se movimentando pro lugar errado. Igual eu tava lá, crescendo, CLT, coordenadora, me movimentando pro lugar errado. Então a gente tem que sair da inércia, né? A gente tem que colocar esse foco no que a gente quer e acreditar. Mentalizar, usar técnicas de mentalização. Entender quais são os gatilhos, o que te deixa puto, o que te deixa feliz. E depois que passar aquele sentimento, volta pra situação e fala,
aconteceu isso e isso que me deixou assim. E quando você tem essa consciência, a próxima vez que acontecer, você consegue controlar melhor aquela situação. Validar de um jeito diferente, né? Validar de uma forma diferente. O que te desmotivou? Você vai ficar desmotivado, triste, vai chorar, tal. Passou, porque o sentimento passa. Volta, analisa. Meu, esse foi o gatilho pra me deixar mal e pra não deixar eu avançar. Aí fala, não, da próxima vez eu vou fazer diferente. E você já sabe como você vai fazer. Então você não vai repetir de novo aquilo que não deixou você avançar, sabe? Aquele sentimento. Que geralmente é sentimento, né? Geralmente é a nossa mente que não deixa a gente avançar. Que a gente se compara com o outro. Fala, nossa, mas o outro tem um puta currículo. O outro tem grana pra investir. O outro tem... E comparação é uma coisa que a gente tem que saber trabalhar muito. Porque assim... Pensa assim, que as pessoas já vão te comparar sempre. Quando você tá fazendo uma entrevista de emprego, ou quando você tá querendo vender o seu produto, é normal ter uma comparação de, putz, esse candidato é melhor, o produto desse daqui é melhor, mas é melhor para aquela pessoa. Às vezes o seu pode ser melhor para uma outra pessoa. Legal. Então é você encontrar também para quem o seu produto é. Do mesmo jeito que em relacionamento, do mesmo jeito que em vários outros lugares assim da sua vida, às vezes você não é o melhor para aquilo, mas você pode ser o melhor para outra coisa. Por isso que em marketing a gente estuda a persona, né? Qual que é a nossa persona? Qual que é a persona, né, para quem que a gente vai atingir? Para quem que a gente vai mostrar aquilo, o nosso trabalho? Então, realmente, não é para todo mundo. Às vezes a gente... E nós somos a persona de quem também, né? A gente também não gosta de tudo, não gosta de todo mundo. Nós também somos seletivos. Então, por exemplo, que nem você, dentro da sua personalidade, você escolheu não comer carne. Você foi seletiva, tem o seu porquê. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, entendeu? Então, se você já cria esse bloqueio dentro de você, já é uma coisa bem limitante que provavelmente vai fazer você sofrer bastante. Não vai deixar você avançar. E tem uma coisa também, que se eu puder eu dou dica pra todo mundo, que me atrapalhou muito, e às vezes atrapalha ainda, e eu tento trabalhar isso na minha mente, justamente não querer agradar a todos, porque quando a gente quer agradar a todos, a gente se frustra. E isso me fazia mal, eu passava mal Teve um dia, quando eu comecei a Sua Manhã, eu tive ideias de fazer cafés da manhã sazonais. Então foi o Dia da Mulher, aí eu fiz Valentine's Day, né? É o primeiro, Valentine's Day. Aí eu fiz uma mega cesta, bonita, tal. Venderam... Todas que eu comprei, eu vendi também. E como eu falei, eu não sou fã de cozinha. Mas eu me propus a fazer e tal. E foi uma loucura. E entregamos tudo certinho. Mas quando eu entreguei a última cesta, eu comecei a chorar. E começou a me dar dor de estômago. Porque eu fiquei com medo que as pessoas não gostassem. E começou, meu Deus, ninguém vai gostar. Me deu, uma dor de estômago, eu passei mal, minha cabeça doeu. E sabe? E se não tivesse gostado, qual o problema? Eu ia receber o feedback negativo, ia pedir desculpa, ia aprender com aquilo. Mas na hora não, eu queria ser a perfeita. Ai, as pessoas têm que amar. Nossa, como eu vou decepcionar? E é mais pelo lado de decepcionar o outro, sabe? Eu não quero decepcionar o outro porque ele quer ter uma experiência legal e se estiver ruim e tal. É porque quando você se propõe a vender um serviço ou um produto, você quer que a pessoa que esteja do lado tenha a melhor experiência possível. A melhor experiência. Então, quando você recebe um feedback negativo dentro disso, você fica triste, porque é meio que assim, o seu filho que foi lá e decepcionou alguém. Então, assim, fiz errado, né? Só que a gente tem que acolher esse erro, ou que talvez foi erro para um e para o outro tá ok, e tentar aprender, se desenvolver, melhorar, porque a gente melhora como, né? Errando, né? Sim. A gente só vai melhorar quando a gente erra, né? A gente vai ajustando ali. Você olhar de um jeito diferente pra dor. Olhar de um jeito diferente pra dor, exatamente. Porque assim, no amor a gente cresce, não vou falar que a gente não cresce, mas é quando te dói de verdade que é onde a sua mudança faz realmente um 360. Exatamente. Assim. A dor ajuda você a fazer um 360 muito mais rápido do que do muito amor. Mais rápido. E te abre mais os olhos. Então, eu sempre falo que, lógico, o amor é um sentimento muito forte, mas
você tem que tentar interpretar o lado da raiva e da dor, porque às vezes é onde a raiva é um combustível. vai ser um combustível muito mais potente, né? Exatamente. E aí a gente tem que saber dosar, porque isso que eu senti foi tão forte de não querer, que me bloqueou de avançar, que eu não quis fazer de novo. Porque eu falei, eu não quero sentir aquilo de novo, que eu senti. Então, foi muito negativo, eu não consegui nem aprender, sabe? Porque, realmente, que eu falo, né? Tem uma diferença entre o medo e o pânico. O medo é bom, o pânico não, porque o pânico te paralisa. Então, a gente também tem que saber entender esses sentimentos pra gente não se paralisar, pra gente conseguir. Aí, depois de muita meditação, depois de entender muita coisa, aí eu falei, não, Juliana, você, né? Aí melhorei. Quando eu lancei o livro, quando chegaram as caixas, eu falei, não vou vender. E se ninguém gostar? Olha... Aí eu falei, não, opa, para. E é assim, a gente toda hora tem que ficar se resgatando. Nós mesmos se resgatando. Não é assim. A gente precisa, logicamente, do apoio das pessoas, né? Mas a gente tem que se buscando, porque senão a gente cai num poço e não avança. Então isso é muito importante para quem quer empreender, saber que vai ter momentos que você mesmo vai se sentir uma bosta ali e você tem que se resgatar, porque senão você não vai avançar e você vai dar 300 passos para trás e ir para o caminho que você não quer. E isso é inteligência emocional que vamos falar no próximo episódio. Ju, eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade para entender como elas podem exercitar a mente para conseguir lidar com todas essas coisas que a gente falou. É claro que tem muitas coisas, a gente tem que ser até criativo para conseguir entender até quais são as técnicas que funcionam com a gente, sabe? É igual você falar assim, putz, eu aprendo muito mais no visual do que lendo. Outras pessoas, se eu escrever, então... cada um vai encontrar o jeito de entender como você consegue mentalizar e como você consegue trabalhar a sua mente. Mas só da gente ter esse papo aqui e deixar assim cravado a importância da gente trabalhar a nossa mente diante de vários desafios, não só de empreender, mas de realizações da nossa vida, eu acho que é muito importante. Como você, por exemplo, entendeu que você ter esse exercício no começo do seu dia, igual você fala no sua manhã, é muito importante, porque funcionou para você e as pessoas que se identificam com essa técnica, vamos dizer, consomem isso, é onde você tem seus feedbacks e tal. Então, assim, o legal encontre o seu jeito também, seja criativo para encontrar o seu jeito de você mesmo se virar para sua mente, se virar para o seu cérebro, para você conseguir mentalizar, ter fé e tudo isso. Mas você tem algum exercício que você gosta de fazer, quando você está num momento de dor, assim, um momento desafiador, você fala, igual a gente estava conversando nos bastidores sobre a virada do ano, tudo mais, alguns momentos, assim, você tem algum que a gente pode falar pra galera exercitar? Algum exercício? O primeiro, fundamental de todos, é entender que ser positivo não quer dizer que sempre vai ser bom. Isso é fundamental. Então, não quer dizer que você vai ser uma pessoa positiva e a sua vida vai, mar de rosa sempre. Ser positivo é saber pegar o momento foda da sua vida, aquele momento de dor, e transformar ele. Então, é tipo você fazer um bolo mesmo, sabe? Você vai transformar aquela farinha, aquele ovo, em algo bom pra você, vendo de outra forma. Quando eu tô mal, o que eu costumo fazer? Até coisas que eu aprendi no yoga, tá? Que eu também, assim, na minha jornada aí de positividade e tal, já fiz diversos cursos, li diversos livros, pratico yoga. Então, uma coisa que me ajuda muito é parar, respirar. Por mais que as pessoas não deem valor para a respiração é uma energia vital. Quando a gente respira com consciência, a gente oxigena o nosso cérebro, e aí, oxigenando o nosso cérebro, a gente consegue ter mais clareza no que a gente vai pensar. Então, primeiro, respira. Você tá nervoso? Respira. Enche seu pulmão de ar e solta. E tem técnica pra você se sentir poderoso. Tem a respiração do Hulk, tem várias. Não, e é engraçado porque eu vi em algum lugar, assim, não sei falar com exatidão essa estatística, mas eu me lembro de algum lugar que eu vi que a maioria das pessoas não sabe o jeito certo de respirar. Não sabem. Porque o certo é a gente respirar com todas as partes do pulmão. O nosso pulmão é até aqui embaixo, a gente respira só aqui em cima. Aí fica aquela coisa ansiosa, né? Trazendo ansiedade. Não, tem que entrar o ar. Estufa a barriga assim, sabe? Deixa aquele ar entrar, aí você solta devagar.
E isso é energia vital, que a gente chama no yoga de pranayama. Então, e eu até visualizo quando eu tô... Porque eu gosto muito de visualizar. E visualizar requer usar sua imaginação, resgatar sua criancinha interna e treino. E tem uns exercícios, por exemplo, você imagina uma tela mental, uma tela branca na sua frente, aí você imagina um círculo, aí você só vai imaginar aquele círculo, um quadrado, um triângulo, e isso vai te ajudando a você mentalizar coisas maiores. Então, começa todo dia a mentalizar coisas pequenas. Um círculo, aí no outro dia um círculo rosa, um triângulo amarelo. Aí você consegue direcionar mais. Juntando com os exercícios de respiração. E aí você consegue transformar a sua raiva. Tô com raiva dessa situação. Tô com raiva daquela pessoa. Não quero mais aquela pessoa na minha vida. Então você vai transformar isso no quê? Você vai sair, vai pegar outro caminho. Tô com raiva do meu emprego. Esse emprego não me faz bem. Ele só me suga, me manipula. Você vai pegar aquela raiva e vai transformar, vai mentalizar ali o que você vai transformar aquilo. Então eu sempre costumo, como se eu fizesse uma poção mágica mesmo, sabe? Primeiro eu me reconecto com a respiração, volto ao meu centro, porque quando a gente tá emocionado, a gente não consegue, né, fazer nada. Tanto pro muito feliz, muito eufórico, quanto muito triste. Então, a gente não consegue tomar decisões muito fiéis, assim, nesses dois momentos. Então, hoje, antes da gente começar, eu falei assim, Ju, pera, deixa eu parar um pouco. Porque eu tava muito assim, ó. Eu tava muito eufórico. Eu falei, mano, calma, deixa eu parar um pouco, tomar uma aguinha, ficar suave. Aí a gente começa. Exatamente. E as pessoas não têm esse... Parece uma coisa simples, mas se você vê no dia a dia, as pessoas não fazem isso. Elas não param. Elas não param. Tanto que a meditação foi inserida aí no tratamento de muitas doenças. Eu tinha visto até que o SUS tinha colocado também sessões de meditação. É porque tem um tabu dentro disso. Assim, muita gente fala assim, nossa, mas eu vou ter que parar disso aqui. Tenta fazer. Porque você vai ver que vai ter diferença, assim. Porque parece uma coisa muito astral, muito... E tem os tabus, às vezes tem um preconceito, mas tenta fazer. Tanto que é tão comprovado cientificamente que a medicina, a ciência tá implementando isso, né? Na vida das pessoas. Então não é mais uma coisa tão religiosa, tão hinduísta, né? Não é mais tanto isso. E aí você tem que se abrir mesmo, porque ajuda, é uma ferramenta que ajuda. O nosso cérebro fica assim, ó, 24 horas, a gente precisa parar. E também não se cobre, porque a primeira vez que você for meditar, porque tem a meditação e a mentalização. Meditar é você ficar focando ali, tentar tirar o máximo possível de coisa da sua mente. Vai vir coisa, só que você não pode alimentar aquele pensamento. Por exemplo, você tá ali meditando, aí você lembra que você tem que mandar um relatório, aí vem, mandar o relatório, aí você tá meditando. Deixa embora o relatório, não fica, ai meu Deus, mas se eu não mandar o relatório, a pessoa vai não sei o quê. Aí você fica alimentando aquele pensamento, tá? Não, deixa embora. Veio o relatório? Tchau, relatório. Tem que fazer a janta. Deixa a janta embora. Não fica, mas que ingrediente eu vou usar, o que eu vou fazer? Porque isso vai te travar. E é normal, e pode ter um dia que você vai conseguir meditar muito bem, outro dia não. É tudo prática, mas você tem que estar disposto. Ninguém ganha um corpo de atleta sem treinar. Então você tem que treinar. Você não fala inglês sem praticar inglês. Então tudo é prática. Tudo é prática. Mentalizar é prática. Então se você quer mentalizar os próximos passos da sua vida, começa fazendo esse exercício. Imagina uma tela mental branca, aí começa com objetos, aí você vai criando cenários, criando pessoas, aí você começa a colocar cheiro, sabor. Vai virar uma hora que é automático. Às vezes eu tô assim, imaginando. Tipo, o meu marido até fala, oi, você tá aqui? Aí eu, tô, mas eu tô lá imaginando já, tô co-criando a minha realidade, co-criando o que eu vou fazer. E depois, porque eu acredito muito que tem vários planos. Então tem o plano emocional, o plano mental. E a nossa realidade já existe nesses outros planos. A gente só precisa o quê? Materializar ela, né? Colocar a ação, sair da inércia. Então, o primeiro passo é você realmente mentalizar. E quanto mais detalhes você mentalizar isso, quanto mais emoção você colocar nisso, mais você vai conseguir realizar. E uma coisa muito importante, que eu acho que é muito importante falar, é sobre o universo até. É uma coisa à parte para quem acredita, né? Mas a gente sempre tem que falar com positividade, porque o universo não entende a palavra não. Então, um exemplo do dia a dia, você não quer pegar trânsito. Você fala, eu não quero pegar trânsito, você tá focando a sua energia no quê?
Ou não? No trânsito. Porque o universo não entende. Aí você tem que imaginar o quê? Eu quero chegar a tempo, o meu caminho vai estar tranquilo, vai estar livre. Então você tem que sempre focar no que você quer, não no que você não quer. Eu fiquei muitos anos focando errado, porque eu não queria CLT. E eu ficava falando, eu não quero CLT, eu não aguento mais CLT, meu Deus do céu, acordar às 8, sair às 6. Porque às vezes 10 da noite eu tava super ideia, aí tipo, não quero mais isso. Em vez de eu focar no quê? No que eu queria. Eu queria o quê? Queria a minha independência de horário, queria a minha independência financeira, Tipo, em vez de eu focar nisso, eu fiquei muito tempo focando errado. Por isso que não tava dando certo. Então o certo é falar, quero minha independência. E não, tipo, não quero mais CLT. Exatamente. Entendi. Eu quero montar uma empresa. Não, quero montar uma empresa. Quero minha empresa. Eu não quero um emprego. Eu quero montar uma empresa. Entendeu? Tenta tirar o não da frase. E focar no que quer. No que você quer, não no que você não quer. E sabe aonde as pessoas vão conseguir entender mais tudo isso? No podcast Sua Manhã Mais Positiva. Olha aqui a hora do merchan. A hora do merchan. Cara, eu acho que assim, gente, siga a Ju, siga o Sua Manhã, siga o Sua Manhã Mais Positiva em todos os canais aí de podcast, que tá tudo lá, que é um conteúdo muito legal. E todos os dias, né? Todos os dias. A não ser se eu não estiver inspirada, porque eu não gosto de falso. Tem que ser muito natural. Todo dia de manhã, se ela estiver bem, tudo tranquilamente, tem lá uma mensagem que ela fala sobre tudo isso e explica com mais profundidade todos esses pontos que a gente falou. E agora, eu tô pedindo pra todo mundo falar algumas coisas, porque o intuito do Criativo ao Cubo é mostrar várias situações e criatividade, e como a gente lida com tudo isso, e as experiências, porque eu acredito que criatividade é repertório, e a gente trazer histórias agrega muito no nosso repertório. Mas eu acredito que tem algumas coisas que a gente vive, que são pequenas, mas que ajudam muito. Então, qual é um filme que você assistiu que te inspirou em alguma coisa, não só na sua profissão, mas que te inspirou de algum jeito para alguma coisa? Professor Polvo. É um documentário, na verdade. E me inspirou a não desistir. Porque todos os dias o mergulhador ia lá, no mesmo lugar, encontrar o povo, porque ele queria entender, E ele começou a criar conexões com aquele povo. É um humano e um povo. E ele é todos os dias no mesmo horário. Então ele teve muita persistência ali pra ele entender aquilo e criar aquela conexão. Então me inspirou demais, sabe? Tipo, é foda você mergulhar todo dia, tipo, ficar ali analisando. E além da razão que envolve toda essa história, também envolve emoção. Então foi uma coisa que pra mim me tocou muito, porque esse lance de natureza, né, que eu gosto muito e tal. Então é um documentário inspirador, assim, pra mim. Show! Uma música. Bom Dia Sol, do Mestrinho. Bom Dia do Mestrinho. É até do meu despertador, porque é uma música... É tipo um forró. Eu não sou muito fã de forró, mas eu amo a letra dela. É linda. Que você dá bom dia pra tudo. Você dá bom dia pro céu, pro mar, pra mãe natureza. E a vibe dessa música te eleva muito, assim. A batidinha dela, porque a gente também recebe muito efeito sonoro. A gente é muito condicionado com efeitos sonoros, né? Sim. Então... Até no yoga tem os mantras introversores, mais que te deixa mais pra cima e tal. Então, essa música me eleva e a letra dela eu acho muito legal. E eu fiz um episódio falando dessa música. Olha também. Só, mais um link para o podcast. E alguém, assim, famoso, que você... De qualquer área. Tipo, pode ser um artista, tipo um ator, um cantor, um pintor, sei lá, alguém assim famoso que você viu de alguma forma que te inspirou. Do Steve Jobs, mas não pela grandiosidade dele e tal, mas por uma frase em si, que desde sempre, e até nos meus e-mails antigos de Hotmail ainda, a frase era a frase dele. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Essa frase norteia a minha vida de uma forma, assim, e eu amo muito. Então eu tenho ele como referência, obviamente, né, a gente nem sempre vai concordar com tudo de todos, mas ele é um gênio pra mim, mas essa frase dele me inspira a nunca deixar nenhum sonho pra trás, nunca.
Se eu sonho em alguma coisa, eu vou realizar. Sempre. Então, eu acho que é ele a minha resposta. Ó, e inspiração é uma palavra boa, porque eu acho que de todo o tema desse podcast, que é a criatividade, você tem que estudar, não sei o quê, mas tudo são doses e precisa, sim, de uma dose de inspiração, que é o que a Juliana acabou de fazer aqui com a gente. Inspirou com a história dela, com a persistência dela. E, Ju, é isso, cara. Muito, muito, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez, por ter me ajudado a idealizar esse projeto aqui, que eu espero que todo mundo curta. Com certeza a galera da Sua Manhã vai querer escutar, porque você tá contando mais sobre você. E é isso, gente, ó. Siga lá, Juliana. Vou colocar todos os arrobas aqui, então vai lá. Segue Sua Manhã, compra o livro, escuta o podcast, que é muito legal. São pensamentos curtinhos, mas que vai ser muito bom para a sua manhã. E compartilha, manda esse papo para quem você acha que vai gostar desse nosso papo sobre mentalização, de good vibes e tudo mais. E até o próximo episódio. Obrigada, amém.